Você sabe qual é a pessoa mais interessante da história da humanidade? A mais relevante, que teve o maior impacto nas nossas vidas? E não, antes que você pense, não foi nenhum ganhador do prêmio Nobel, não foi nenhum médico, inventor ou algo do gênero. Mesmo assim, essa pessoa revolucionou o mundo como um todo. Quer saber quem é? Então vem comigo. Eu sou o Rodrigo José e aqui o papo é de pessoa para pessoa. E se você é curioso igual eu, deve estar querendo saber logo quem é essa pessoa tão interessante assim. E já quero começar dizendo que não tem como alguém ser a pessoa mais interessante da história da humanidade sendo uma coisa só, fazendo apenas uma coisa. Então, dentre seus vários feitos, eu vou começar pelo primeiro e um dos mais importantes, que é ter dividido o tempo no meio. Literalmente isso que você viu. Afinal, só estamos no dia 26/6/2026, porque um dia Jesus existiu e dividiu o tempo entre antes de Cristo, antes dele, e depois dele. Literalmente é isso. A pessoa mais interessante, mais fascinante da história da humanidade é Jesus o Cristo. E olha que papo de louco. A gente passa anos na escola estudando sobre inúmeras figuras históricas. A gente estuda sobre políticos, conquistadores, revolucionários, Napoleão, Nero. A gente estuda sobre grandes civilizações, os gregos, os egípcios. Mas a gente não estuda sobre Jesus. O próximo ponto que nos instiga a querer saber ainda mais sobre Jesus, que daqui a pouco eu trazer ele, que deixa tudo mais interessante, é que o livro que vai falar sobre ele, que vai revelar sua pessoa a nós, vai nos mostrar quem ele era, como ele viveu, o que ele ensinou, o que os seus discípulos fizeram após sua partida, como ele pensava, agia. É a Bíblia Sagrada, a Bíblia Cristã. Essa mesma Bíblia que atualmente é proibida em mais de 50 países. Então, peraí, o que esse livro tem? O que essa Bíblia tem? O que ela nos conta? O que ela nos ensina, nos revela? O que ela fala sobre Jesus, que é tão importante, tão relevante, tão disruptivo e tão poderoso sobre as nossas vidas, que países, que governantes têm medo dessa Bíblia e proibiram ela. O que ela tem? O que ela nos ensina? O que esse Jesus fez na sua passagem aqui na Terra? E o que será que ele tem poder para fazer atualmente em nossas vidas, na vida das pessoas que acabam o descobrindo, o conhecendo, lendo essa Bíblia? Felizmente, aqui no Brasil, a Bíblia ainda é liberada, você consegue comprar em qualquer livraria. Aconselho versões como a King James Fiel, a Ferreira de Almeida Fiel, tá? Que vão trazer o texto mais próximo do original. E nela você vai ver que a Bíblia é basicamente dividida em 3 grandes partes. O Velho Testamento, que aponta para o Jesus que viria, o Jesus prometido que viria, que direciona as coisas para ele. O Novo Testamento, que começa com os 4 evangelhos, que são a descrição da vida de Jesus aqui na Terra, o que ele falou, como ele andou, o que ele ensinou. E depois dos evangelhos, vem o restante do Novo Testamento, as cartas do Novo Testamento, que são seus apóstolos, seus discípulos escolhidos, ensinando a igreja que viria a surgir sobre a pessoa de Jesus, os ensinamentos, as doutrinas, as advertências e tudo mais. Então, se for começar, começa pelos evangelhos. Evangelhos segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas, depois João. Tá? Porque eles são como se fosse a dobradiça, o meio que liga o Velho Testamento do restante do Novo. Então o Velho Testamento ele vai apontar ainda para um Jesus que viria, assim como eu citei. Mas nos 4 evangelhos você vê literalmente Jesus ali, vivo, andando, falando, ensinando. É mais fácil de ir direto conhecer essa pessoa de Jesus. Começando pelos evangelhos. A Bíblia toda aponta para o Senhor, aponta para Jesus, mas começa por ali. É uma grande dica que vai ficar mais fácil para você entender. E ali você vai ver que Jesus, ele curou, ele salvou, ele restaurou, que ele ensinou sobre o amor, mas também sobre a justiça, que ele veio trazer as boas novas do reino de Deus para a humanidade, veio trazer a salvação desse sistema mundano do pecado, da condenação eterna para nossas vidas. Você vai ver que ele, mesmo sendo santo, ele teve misericórdia, perdoou os pecadores. Mesmo sendo justo, ele pagou um preço sobre os injustos. Você vai ver quão extraordinário ele foi, quão misericordioso ele foi. E você vai ver literalmente o reflexo do amor dele pela humanidade, por mim e por você, através das atitudes dele, da vida dele, dos ensinamentos dele e principalmente da cruz. Afinal, quando a gente associa o nome de Jesus, a gente automaticamente lembra da cruz, porque foi na cruz que ele se entregou, por obediência ao Pai, por amor pela minha vida e pela sua vida, para pagar um preço dos pecados que eram nossos, nos dá chance de salvação, ali que a gente começa a descobrir que o único caminho que leva a Deus, o único verdadeiro caminho que leva ao Pai é através de Jesus. Somente nos relacionando, conhecendo Ele, a gente consegue a salvação, aceitando Ele como o único verdadeiro Salvador. E aí ele começa a ficar cada vez mais interessante, cada vez mais apaixonante, ao ponto da gente perceber que, para o contexto da época, a menos que tudo aquilo que está na Bíblia fosse a plena verdade das coisas e houvesse um poder de Deus impregnado ali para que aquela história se propagasse, chegasse nos dias atuais, não faria o menor sentido a gente ter cópias da Bíblia hoje em dia, da história de Jesus. Porque era uma contradição para todo o contexto cultural da época. Isso deixa ele ainda mais interessante. Vamos lá, um exemplo.
Jesus ele era um escândalo para os religiosos, os judeus da época, tá, do seu povo. Então, os judeus, os religiosos da época, eles esperavam um Messias salvador do Império de Roma, né, da opressão que eles viviam do Império de Roma que comandava a Judéia naquela época. Eles queriam um salvador político, e Jesus veio como salvador prometido, mas um salvador espiritual, que ia salvar não somente os judeus, mas toda a humanidade da opressão e do império do pecado. Então, ele era um escândalo para a religião da época. Jesus, ele era uma loucura para a cultura da época, que era uma cultura grega. O pensamento naquele período, o que predominava era um pensamento grego, tá? Porque a filosofia, o pensamento mundial na época girava em torno disso. E os gregos não acreditavam em ressurreição. Então você falar depois sobre um Jesus que viveu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e que vivia, depois de ter ressuscitado, ele ainda vivia, era literalmente uma loucura. Então ele era um escândalo para a religião, uma loucura para o pensamento lógico da época, e ele era uma ameaça para o Império de Roma e para o próprio imperador. O imperador de Roma sempre se declarou um Deus vivo. Então falar de Jesus, que era Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus verdadeiro, era uma ameaça tanto para o Império quanto para o imperador. Então o governo da época não queria que a história de Jesus se propagasse. O pensamento cultural da época grego era uma loucura essa história de Jesus ter ressuscitado. Para a religião, na época ele era um escândalo. Então nada colaborava para que a história se propagasse. E mesmo assim ela se propagou e chegou nos dias atuais. Jesus, das multidões que andavam com ele, você vai ver que ele escolheu apenas 12 de seus seguidores para fazer de seus discípulos, seus apóstolos, tá? Que são os seguidores escolhidos para levar o evangelho, que significa as boas novas, a boa notícia sobre Jesus, que o reino de Deus havia chegado, que a salvação havia chegado, que através da pessoa dele, da fé que a pessoa dele existiu, morreu por nossos pecados, ressuscitou, aí a gente ganha a chance de salvação da vida eterna. Então, esses apóstolos, sendo que um traiu, esses 11 apóstolos, o 12º que foi eleito depois, foram espalhados por todo mundo, pregando esse evangelho, espalhando essa boa notícia de Jesus. Igual eu estou falando agora, que através dele a gente consegue a salvação. Porém, naquela época eles foram extremamente perseguidos durante toda a sua vida, ameaçados e mortos de maneiras terríveis, ao ponto de serem encerrados no meio, crucificados de ponta cabeça, decapitados, porque eles se recusavam a negar uma verdade, o fato que Jesus realmente existiu, que ele realmente morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados e que ele ressuscitou ao terceiro dia. Esses apóstolos escolheram mortes terríveis do que negar uma simples, porém extremamente poderosa verdade. Eles escolheram uma vida extremamente oprimida e perseguida, e uma morte terrível, do que negar a existência do seu Salvador, do seu Senhor, do amor da vida deles, da verdade que eles viram com os próprios olhos. E que verdade tão grande foi essa? O que esses homens viveram ao lado de Jesus? O que foi essa crucificação? Como Jesus ressuscitou, apareceu a eles? O que aconteceu no detalhe, que foi tão impactante, tão profundo, tão importante, que eles preferiram se abraçar a essa verdade, espalhar pelo mundo inteiro essa verdade, do que ter uma vida tranquila, em paz, uma morte depois de velhinhos, serenos, uma vida mais tranquila. E aí, o que é tão importante assim? Tudo está descrito na Bíblia, nos Evangelhos. Então, conforme a gente vê as coisas de Jesus, ele vai ficando cada vez mais interessante. Não só dos apóstolos, mas da igreja que se criou a partir daí, do cristianismo que veio a surgir a partir de Jesus, a partir dos seus apóstolos, espalhando as boas notícias. As pessoas, mesmo que não conheceram Jesus diretamente, que ouviram falar, que conheceram ele através dos relatos dos apóstolos e dos pais da igreja, mesmo assim, elas descobriram algo em Jesus. Elas conheceram Jesus de uma maneira tão profunda, através do que era pregado, do que era ensinado, do que era falado, das poucas cartas da Bíblia e das histórias da Bíblia que elas conheciam na época, que foi tão transformador na vida delas, que elas escolheram mudar a vida, transformar a história e até aceitar destinos terríveis também, do que negar a existência de Jesus como Salvador. Afinal, o Império Romano perseguiu duramente os cristãos por muito tempo, a ponto de usar cristãos como tochas vivas, que eles queimavam cristãos nas ruas de Roma, jogavam os cristãos em tachos de óleo fervendo, jogavam nos coliseus para serem devorados pelos leões. Tudo porque as pessoas se recusavam a negar Jesus como seu Deus, seu Salvador, a negar a sua existência. Então, o que essas pessoas conheceram, o que elas vibraram, o que elas viram na época, que era tão interessante, tão fascinante assim na pessoa de Jesus? Essas perguntas que eu quero trazer atualmente e até o coração nesse vídeo. Tá? Eu sei que a gente procura um vídeo muitas vezes aqui no YouTube de respostas, mas são as perguntas que movem o mundo, são as perguntas que movem muitas vezes nossa mente, o nosso coração. E essas sementes, desses questionamentos que eu quero colocar na tua mente, no teu coração, eu já estou entregando a resposta para ver o que aconteceu no detalhe que está na Bíblia. Começa a ler pelos Evangelhos, você vai ver o quão fascinante isso é.
Isso não ficou só na época do primeiro e do segundo século. Isso daqui hoje em dia. Afinal, a gente escuta inúmeros relatos e testemunhos de pessoas que tiveram a vida totalmente transformadas por Jesus. A partir do momento que conheceram Ele, começaram a ter um relacionamento com Jesus, através de conhecer Ele, de escutar Ele pela Bíblia, de falar com Ele através de uma oração. Por que uma oração, eu falo? Não tem como correr disso. Falando de Jesus, falando da Bíblia, não tem como a gente não falar de oração. E o que é oração, gente? Não é repetir 10 vezes a mesma coisa, não é pegar um textinho que alguém te deu e ficar repetindo, falando, igual um papagaio. É você pegar e conversar. Uma oração, uma conversa com Deus. Onde você abre todo o teu coração e manda real pra Ele. Tá? Do teu jeito de falar, da sua maneira. E quanto mais sincero você for, literalmente melhor. Tá? E com Jesus é isso. O grande diferencial de Jesus é que Ele realmente teve poder para transformar, para fazer lá atrás. Ele tem hoje em dia. Afinal, a gente escuta, como eu estava estudando relatos de pessoas que tiveram a vida transformada, que largaram as drogas, largaram o álcool, largaram a prostituição, largaram uma vida toda errada e toda perdida que tinham, tiveram uma vida restaurada, pessoas que sentiam um vazio enorme dentro de si e hoje em dia têm esse vazio preenchido, vivem alegres, pessoas que estavam à beira do suicídio, mesmo tendo dinheiro, tendo família, tendo tudo, mas queriam se matar porque não tinham sentido na vida, não tinham uma razão. Jesus foi essa razão, foi esse sentido, transformou elas. Se Jesus transforma a história de pessoas que estavam totalmente destruídas, perdidas, arruinadas, por que não vai transformar a tua? Eu não sei qual é o problema que você está vivendo, se é um problema financeiro, conjugal, emocional, mas se Jesus foi tão fascinante assim, tão extraordinário, a partir do momento de dividir o tempo no meio, do livro que fala sobre ele, ser proibido em mais de 50 países, de ter curado, restaurado, ressuscitado, feito inúmeras coisas lá atrás e ainda faz agora na vida de outras pessoas, tenha fé que ele consegue fazer na tua também. Isso que é o fascinante sobre Jesus. Jesus, ele é relacionado. Literalmente, ele é uma pessoa, está vivo hoje em dia. E eu te desafio a iniciar esse relacionamento, essa conversa com ele. Se torna amigo de Jesus, ele está acessível a você conhecer. E, vamos lá, se a gente tem que se relacionar com uma pessoa, como a gente faz, do jeito que a gente está fazendo agora, conversando, do jeito que eu estou fazendo contigo nesse vídeo. E, em toda conversa, de um lado a gente fala, do outro a gente escuta. Então, a gente fala com Jesus através da oração. Então, se fecha no teu quarto, em algum lugar tranquilo, só você e Jesus, e fala com ele, fala, Jesus, você realmente existe? Viu o vídeo do cara lá, falando de você, tal, e poxa, ele falou de um jeito que, será que você existe mesmo? Se o Senhor existe, Jesus, vem aqui, fala comigo, testifica no meu coração, né? Me mostra que o Senhor realmente existe, que o Senhor me ama, que é verdade aquilo que aquele cara está falando. Se só o Senhor tem poder para me salvar realmente, para me transformar, para mudar o que eu preciso, fala comigo. Conversa com Jesus, abre teu coração para Ele. E, lógico, você tem que escutar o Senhor. Como você escuta Jesus? Bom, tem várias maneiras. A principal delas, tá? Principal, mais importante, insubstituível, imprescindível, é através da Bíblia. Você vai ver que Jesus deixou a Bíblia para nós, para que através dela nós o escutássemos, Ele falando nos relatos do Evangelho, as atitudes dele. Eu preciso ressaltar isso, porque tem inúmeras pessoas que dizem que falam em nome de Deus, que falam em nome de Jesus, algumas até falam, mas muitas não, e o filtro para tudo isso é a Bíblia. Não existe nenhuma revelação maior, ou melhor, mais importante ou mais de Deus do que a palavra que está lá na Bíblia Sagrada. Outro dia eu faço um vídeo só falando sobre a Bíblia e tudo mais, mas é a maneira de você escutar Jesus e aí conhecer o quão extraordinário ele é de perto. Tá? Jesus andou de perto, não de longe. O que eu estou falando aqui, citando coisas que o tornam interessantes, é como se eu estivesse te mostrando o brilho de um grão de areia, sendo que tem uma praia inteira gigante na sua frente para você ir descobrir uma vida em momentos de oração e de leitura da palavra. Então, e aí? Agora que você descobriu que Jesus é a figura mais fascinante, mais importante, mais interessante da história da humanidade, vai lá, vai descobrir para você mais coisas sobre ele. Também segue aqui no canal, tá? Se inscreve, vê os próximos vídeos eu falando sobre Jesus, sobre as demais coisas do Senhor. Porém, nenhum vídeo que eu fale, ou que qualquer vídeo do YouTube fale, vai substituir você diretamente conversar sobre Jesus, afinal ele está acessível para você. Fechou? Tamo junto, é nóis, até a próxima!